Cabeça para Cima hoje retorna a um tema muito importante que já temos debatido muitas vezes e não podemos parar de debatê-lo. Nesse momento, o Brasil vive um grande desafio dentro de um evento, terminando um grande evento de impacto mundial. Como lidar, como enfrentar o tráfico de pessoas. Quando a gente fala, remete quase àquela questão da escravidão e a gente pensa que isso já acabou, né? Mas infelizmente não acabou, não. E está muito mais presente do que nós podemos imaginar. O que você pode fazer para enfrentar, para denunciar, para fazer a diferença, para identificar? Porque a forma que a abordagem ocorre, ela é muito disfarçada. E muitas vezes as pessoas acham então que estão indo para trabalhar em algum lugar, estão tendo uma oportunidade para estudo e na verdade estão caindo numa armadilha. Como identificar? Nós vamos ao informativo e voltamos com um excelente e importantíssimo debate. O tráfico humano representa hoje no mundo inteiro um dos mais graves problemas sociais. Esse tipo de crime organizado transnacional está fortemente ligado à exploração sexual, ao comércio de órgãos, à adoção ilegal, ao trabalho escravo e ao contrabando de armas e drogas. O crime geralmente acontece em locais onde há graves violações de direitos humanos, em decorrência da pobreza extrema, da desigualdade social, racial, étnica, das guerras e da perseguição de cunho religioso. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. O primeiro relatório, elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça do Brasil, mostrou que o trabalho escravo corresponde a 2/3 dos 514 inquéritos relacionados ao tráfico de pessoas instaurados pela Polícia Federal entre 2005 e 2011. Outros 157 foram por exploração sexual e 13 de tráfico interno. Bem, para debater conosco hoje temos pessoas que trabalham e lidam com isso, como chamado até mesmo como ministério. Que prazer conhecer Ashley Kibiger, que é líder da Escola de Treinamento e Discipulado da Cidade do México, no país do México, obviamente. Atua em parceria com a Operation Blessing, 27 milhões para alcançar mulheres em situação de prostituição. Ashley, muito bom tê-la aqui com a gente. Bem-vinda. Thank you. Claro. It's so nice to have you here today, Ashley. Ela não fala, ai, ela é mancada. Eu vou ser a tradutora hoje, eu estou pisando na bola. So nice to have you. How long have you been in Mexico? Quanto tempo faz que você está no México? I've been in Mexico almost 3 years working with Youth with a Mission. Ok. Quase 3 anos já trabalhando com jovens com uma missão. You speak good Spanish, já fala bem espanhol. I think so. Eu espero. Fala assim, ela estava um pouquinho antes aqui, mas acho que fica melhor para a gente simplesmente a gente traduzir, não é verdade? Que de repente não é todo mundo que conseguiria entender o espanhol. Já a gente volta. We'll be back debating in just a moment. Muito bom também ter aqui hoje Michele Siquinel Chaves, que é professora e missionária da Jocum, em Belo Horizonte. Ela é autora de Libertodos. Que interessante. Ela vai já explicar Libertodos, um programa de prevenção ao tráfico de pessoas em escolas. E ela é coordenadora do Tour en Route. Muito bom tê-la aqui, Michele, hoje. Bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Vocês trabalham juntas, se conhecem, eu imagino? Durante o tour nós nos conhecemos. Então, realmente nos encontramos quando o tour passou por Belo Horizonte. Então, temos seguido junto por todo o Brasil. Entendi. Num momento, inclusive, que eu acho que esse tema tem tudo a ver, não é verdade? Com certeza. Porque, às vezes, de uma forma mais simples, alguém se envolve ali com um programinha, alguma coisa que de per si já seria completamente preocupante e a gente tem todo motivo para também enfrentar isso. Mas, às vezes, é um primeiro degrau para essa próxima situação de estar em risco para ser levada para um país ou para outro local mais distante e cair nessa rede de tráfico de pessoas. E para completar o nosso trio hoje, nós temos Leandro Barbosa, que é estudante de comunicação e realiza trabalhos humanitários há 5 anos. Vem aí trabalhando, lidando também com esse assunto. Leandro, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo. Obrigado. Bem, vocês três são jovens, you're all young. É legal isso, que a gente sabe que a maioria das pessoas que são vitimizadas
pelo tráfico humano atualmente são pessoas jovens. Most of the people that today are involved. Do you understand most of the stuff I say in português? Estou perguntando se ela entende a maioria, que é um pouco daí eu só, né? So, como é que vocês veem? Vamos fazer o seguinte. Let's start out explaining, making it clearer to the people that are at home what is trafficking people. Vamos tentar mostrar as nuances que de repente, eu sei o que é isso. A gente pensa que sabe, porque a gente sabe que há nuances que parecem inocentes, mas que vocês sabem que não são. Então, quais são as características? Como é que é feito? Como é que é a abordagem, o planejamento? Como é que funciona essa questão? Como é que você iria definir o tráfico de pessoas, o tráfico humano? Olha, eu acredito que essas coisas começam um pouco... A gente precisa começar por um ponto. Nós estávamos conversando um pouco antes de começar e a gente falou sobre esse perigo das pessoas conhecidas nos fazerem esses convites e tudo mais. Realmente, a máfia, né, ela trabalha dessa forma, ela quer gerar uma confiança. Ela é profissional, ela já está fazendo isso há muito tempo e ela já se refinou, digamos assim. Isso. Por isso que a gente, por vezes, nós falamos, além de tráfico de pessoas, a gente fala tráfico de sonhos, tráfico de ilusões, porque ele vai trabalhar dentro daquilo que você sonha, que você quer ser. Ele não vai te oferecer, ele não vai chegar e falar, eu vou te levar para te prostituir. Não, ele vai te falar que eu vou te levar para um lugar onde você vai sair dessa pobreza, vai sair dessa vulnerabilidade. Vou te arranjar trabalho. Vou te arranjar um bom trabalho, onde você vai ganhar muito mais. Então, acaba que as coisas são muito graves por causa disso. Então, e sempre rola aquela ideia de... aconteceu com fulano, mas comigo não. Porque todo mundo está buscando uma oportunidade. Isso é coisa de filme, de novela. Não sim, sim. Então, existem algumas maneiras de se fugir disso. É sempre buscar informação de fato se esse lugar existe. Esse lugar que ele falou para mim que eu vou trabalhar, esse lugar que ele me disse que as coisas vão acontecer, tem um nome, tem um endereço. O que rola ali? E isso você vai conseguir buscando nos consulados do país que ele te oferecer. Por exemplo, lá na Itália eu vou te oferecer isso e aquilo outro. Vamos procurar o consulado da Itália, então. Vamos saber se realmente isso existe, se essa pessoa existe. Enfim, ter esses contatos para que a gente consiga fugir dessa teia, né, Tá, presta atenção, Leandro. Nós estamos sendo assistidos na maioria dos estados do Brasil, em alguns desses estados, nos lugares mais remotos do estado. Lá no interior, a gente está em TV aberta, a cobertura é bem espalhada em todo o Brasil. E a gente percebe muitas vezes que a gente fala da Itália, e eu acho que a gente tem que falar, mas eu percebo também que hoje no Brasil começa também já a haver um tráfico de pessoas interno, exatamente, em que pessoas são trazidas para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Brasília, para Porto Alegre, para Manaus, para Belém, para Fortaleza, para Recife, para Salvador. Não estou acusando essas cidades, eu só estou citando lugares que esses lugares são o sonho dessa pessoa que você está, desse jovem. E onde elas estão, as coisas estão tão difíceis e às vezes onde elas já estão sendo vítimas de alguma forma de abuso. Então ela pensa, piorado que está, não pode. E eu vou, então, o que geralmente se promete? Você já alistou algumas coisas. Um sonho, um trabalho. Uma coisa que você falou, que enfim, acho que a gente tem que explicar um pouquinho melhor. Presta atenção. As estatísticas apontam que a maioria das pessoas que são aliciadas, elas não são aliciadas, a pessoa que se aproxima delas não é uma pessoa desconhecida. Sim. É uma pessoa que ou ela mesma conhece, ou seja, a máfia vai lá e se instala num lugar pegando uma pessoa que conhece muitas pessoas. Primeiro ela alicia aquela pessoa que de repente ela mesma não vai ser traficada, mas ela vai ser o agente aliciador chamado, correto? Sim. É isso mesmo? Então ela vai ser o agente aliciador. E essa pessoa é abordada ou diretamente por essa pessoa, ou esse aliciador conhece, é amigo de uma amiga dessa pessoa, ou de um amigo da família dessa pessoa. Então, olha, eu tenho um amigo
que às vezes tá falando com a sobrinha, tá falando com o neto, tá com o filho. Eu tenho um amigo que ele tá arranjando um emprego de secretária para pessoas, entendeu? Então, é assim que funciona. Is that how it works, Ashley? Did you understand? Usually it's a friend or the friend of a friend or even the friend of a relative. Is that it? The girls are seeking for someone they trust. And so it's easy. As meninas estão sempre procurando alguém em quem elas confiam. Então, quando a pessoa usa esse caminho, é mais fácil dela It's ser easy enganada. to trust someone you know. And so when they find that trust in usually a male figure, in this father or this uncle or this friend, it's a quick process. Quando elas confiam, então elas geralmente aceitam, né, o que é proposto. Ainda mais quando essa figura, geralmente uma figura masculina, que às vezes personifica a imagem de um pai, de um tio. Então o processo é muito rápido. E eles têm realmente se especializado e usado todas as ferramentas disponíveis. Como antigamente se fazia também muito por telefone, hoje a gente já vê pessoas sendo aliciadas pelas redes sociais. Até em palestras que nós fizemos, nós tivemos pessoas que levantaram a mão e falaram: olha, isso está acontecendo comigo agora. Alguém está me fazendo uma proposta exatamente assim como vocês estão falando e estão me oferecendo isso. E olha que prato cheio, porque as pessoas vão lá na rede social, colocam o seu perfil, colocam suas fotos, quer dizer, é uma vitrine para os predadores, que não tem outra palavra, para esses aliciadores, irem lá escolherem as vítimas. E colocam dados pessoais, sabe? Qual escola que a menina frequenta, ou tira foto com o uniforme da escola, ou fala qual shopping. Ou qual shopping que vai, ou vou pra A gente tal percebe, lugar. então, que até às vezes a gente percebia que as pessoas mais vulneráveis mesmo eram aquelas de uma posição social bem desprivilegiada. Hoje a gente já percebe que isso está começando, digamos, a se espalhar, não são só os tão desprivilegiados, não. Porque se alguém tem um perfil, tem acesso à internet, geralmente, quer dizer, já ali uma classe C, né, B, D, enfim, já estão em risco, já estão em... Sim, realmente isso passa por todas as camadas sociais. Mas a raiz começa na vulnerabilidade. Por isso, realmente, quem tem uma condição mais desfavorecida está mais vulnerável a tudo isso. Por falta de opção de emprego, por não ter terminado os estudos, até pela demanda de clientes e aliciadores na rede, o perfil que eles querem. Então, realmente, o tripé dessa vulnerabilidade é a pobreza, é a falta de estudo e do outro de perspectiva, né? De oportunidade. E do outro lado, a ganância do coração humano, que realmente quer se aproveitar de outra pessoa para ganhar, e o desejo desenfreado, seja por dinheiro, seja por sexo, seja por prazer, o que quer que seja. Entendi. Eu acho que um dos aspectos, eu concordo com você plenamente, obviamente, ainda mais que vocês trabalham com isso e tem toda a autoridade, o conhecimento para dizer. Mas algo que o Leandro falou no início realmente me chamou muito a atenção também, que para mim estende um pouco essa vulnerabilidade, que já é hoje a questão do sonho. Que às vezes até a pessoa não está numa situação tão desprivilegiada assim. Ela não tem tudo que ela quer, mas ela tem um alimento, ela tem uma casa, mas hoje a gente sabe que a globalização, ela traz aquela informação, então aquela jovem, ela quer mais, ou aquele, porque, atenção, já no segundo bloco a gente vai ver quem são as vítimas. Antigamente eram mais mulheres, hoje a gente sabe que não são só meninas, não. Então a gente sabe que tem a questão do sonho, e às vezes, onde ela está, ela tem até uma situação adequada, mas não há condição para ela prosseguir, porque ali é limitado. Então, vem alguém de uma cidade maior, ou quando a pessoa já está numa cidade maior, vem alguém de outro país. Sempre a grama do outro lado da cerca é mais verde. E oferece, não, olha, que o teu sonho vai se realizar. E, nós vamos ao intervalo e eu gostaria de voltar debatendo. Eu sei que vocês têm muitas histórias para contar, experiências, e às vezes quando... I know you guys have a lot of stories, experiences of people. I think this is a good moment to share a few of them, because people will identify, pessoas vão se identificar, né, à medida que a gente descreve, e a gente vê realmente que aquilo que a gente tinha como sonho pode se tornar o nosso pior pesadelo. E nós não estamos aqui para te assustar, mas nós estamos aqui para falar de algo que está acontecendo, sim, bem debaixo do nosso nariz. E foi uma grande preocupação
Eu sei que das autoridades, embora que infelizmente nós sabemos que no meio de pessoas que deviam estar nos protegendo, existem lobos travestidos de ovelhas, como agentes, ou sendo de alguma forma comprados, na verdade, para esse fim, aceitando subornados, enfim, para esse fim, mas fazendo vista grossa, de modo que num momento como esse, por exemplo, que a gente viveu e ainda está aí no finalzinho, e ainda vamos ter turistas aí por uns tempos de Copa do Mundo e já vem vindo a Olimpíada, a gente sabe que houve uma demanda muito grande para meninas e meninos. O que vai ser feito dessas pessoas? A gente volta já. Cabeça pra cima.